Aqui para a etapa 2, agora vamos falar um pouco de delegação, né? Também é uma coisa muito importante, né? Então, assim, é, a única forma de você conseguir crescer o seu negócio é você aumentando o seu time, né? Eu percebo que existe um bloqueio ali das pessoas, né? Dos empresários, no seguinte momento, né? Muitas vezes você tem a tua clínica e é uma empresa que a gente chama, né? É só a sua empresa, né? Eu presa. E aí você sai do eu presa e contrata. Normalmente você contrata um estagiário ou você contrata alguém da área técnica, né? Normalmente é isso, né? Para poder ajudar você e tal, fazer alguns serviços que você não quer fazer mais, ampliar os serviços e tal. E aí você vai buscar normalmente uma recepcionista, ou uma estagiária que vai ficar na recepção, ou alguém para vendas, para poder te auxiliar e tal. Então, esse processo inicial aqui, eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade de avançar, né? Elas ficam muito tempo travadas aqui, né? Contrata, põe, daqui a pouco tira. O comercial não dá certo, aí contrata a recepcionista. Ah, a recepcionista não dá certo, aí contrata a esteticista. Aí a esteticista também não dá certo, aí volta no... E fica fazendo um ciclo, né? E não sai muito disso, entendeu? E fica, às vezes, muitos anos nisso. Então, assim, é importante que a gente entenda que, né, uma empresa, ela tem os setores, né? Toda empresa, ela tem os setores. Pode ser que você faça tudo, mas a empresa tem os setores, né? Então, o marketing, vendas, finanças, o RH, contratação, né, que fica dentro do RH, né? Financeiro. Então, de certa forma, essa estruturação de uma empresa, né, e é uma estruturação que faz sentido, né? Por quê? Porque dificilmente vai ter uma pessoa que faça bem o financeiro e vendas, porque são duas funções distintas em termos de perfil, né? O vendedor ele tem que ser comunicativo, influente, diretivo, e o financeiro ele tem que ser organizado, ele tem que ser ponderado, né? Então, o que é importante a gente entender nesse sentido? Que nós precisamos pensar na empresa desde o início como uma empresa que vai crescer e que vai ter essas funções subdivididas em algum momento, né? E não travar na primeira experiência ruim que a gente tem de contratação, porque muitas vezes o erro na contratação é nosso, né? Eu estava conversando esses dias com uma cliente aqui, que veio para a consultoria, dela falou, eu contratei um comercial, não deu muito certo, não sei o quê. Eu falei, por que não deu certo? Ah, a gente investiu, levou para treinamento, pagou curso, e depois a pessoa não ficou. Aí eu falei, tá, mas de quem que é o erro? De quem? Ele falou, vocês, né? Você não pode contratar uma pessoa aqui e já pagar um mega treinamento e leve e volta. Não, cara, espera, né? Traz, ensina o que você tem para ensinar, acompanha, né? Primeiro mês, segundo mês, entende? Então eu acho que as pessoas às vezes elas ficam um pouco ansiosas, né? E às vezes delega tudo, não acompanha, não monitora. Então, assim, é óbvio que contratar é difícil, é óbvio que delegar é difícil, é óbvio que todo o processo é complexo, mas é possível, né? Eu faço aqui nas minhas empresas, várias pessoas fazem nas empresas delas, né? Então, é preciso quebrar um pouco essa resistência e essa questão de, eu fiz e não deu certo. Cara, eu tô há 15 anos, você imagina quantas recepcionistas eu tive em 15 anos? Imagina que na primeira que eu demiti, ou na segunda, ou na décima, eu paro. Não vou ter mais recepcionista, dá muito trabalho. Eu vou ter só outra função, entendeu? Então, assim, cara, é assim mesmo, né? Às vezes a gente, principalmente para algumas funções, né? Às vezes as pessoas, os empresários, eu vou contratar uma recepcionista. Beleza, quanto tu vai pagar? Vou pagar 2. Todo mundo paga 2. A hora que ela tem uma proposta de 2,5, ela vai embora, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, ainda mais no momento que é difícil contratar, né? Nós estamos com a taxa de desemprego muito baixa, né? Eu fiz o relatório de tendências aí para clínicas, né, desse ano, e um dos pontos que eu trouxe é esse, né? Então, assim, é óbvio que é difícil o processo, né? Contratar, recrutar, treinar, capacitar, acompanhar. Agora, de duas, uma, né? Ou nós aprendemos a fazer esse processo e melhoramos o nosso processo, ou a gente vai ter que fazer tudo, né? E, cara, Marcos, a minha clínica fatura 50 mil, né? Não estou conseguindo crescer. Eu estou sobrecarregado, a minha sócia está sobrecarregada, a esteticista está sobrecarregada, todo mundo está sobrecarregado.
cara, como é que tu vai crescer? Né? Então, assim, como é que você vai vender mais? Se você não consegue fazer uma ação de prospecção, se você não consegue fazer uma ação de recompra, se você não consegue tempo para se desenvolver, se você não consegue, né? Como que você vai aumentar o faturamento? Ah, eu quero aumentar, mas como? Entende? Está todo mundo sobrecarregado, né? Então, para isso, pensando nisso, a gente precisa entender que existe uma necessidade de uma mudança de mindset. Existe uma necessidade de entender, cara, realmente, para que eu possa crescer, eu preciso contratar. Para eu contratar, eu tenho que investir, né? Então eu invisto e depois eu tenho um retorno, né? Ah, Marcos, eu vou comprar um equipamento, vou comprar um Ultraformer. E a hora que eu vender, vai custar 500 mil o Ultraformer. A hora que eu vender 500 mil, eu compro. Eu vou pegar 500 clientes, vender a R$ 1.000 cada um. A hora que eu vender o 500, eu compro o aparelho. Isso é possível? Não. Você tem que comprar o aparelho, investir, treinar, capacitar, não sei o quê, fazer marketing. Aí você começa a vender, depois tem o retorno. Às vezes o retorno demora. Então, a contratação é a mesma coisa. Você precisa primeiro contratar para depois você ter o retorno. Não tem como você ter o retorno primeiro, porque a partir do momento que você contrata e que você delega algumas atividades, você fica com mais tempo livre para você focar nas suas atividades, né? É o que eu falo. Por exemplo, na Godoy Consultoria, minha primeira funcionária foi uma estagiária. O que ela fazia, eu deixei de fazer, e com o tempo que eu economizei, eu faturei mais do que eu pagava para ela. É essa conta, né? Então é o que eu falo, cara, se você não consegue, vamos imaginar que você contrata uma estagiária, paga R$ 1.000, e libera, sei lá, que seja 5 horas na tua agenda na semana. Se em 5 horas você não consegue faturar mais que R$ 1.000, talvez tu esteja fazendo o negócio errado. Entendeu? Então, assim, é esse o cálculo que a gente precisa fazer. Quanto custa a nossa hora? Quanto custa a nossa hora fazendo estoque, fazendo nota fiscal, respondendo WhatsApp de cliente? Quanto custa, né? Então, quando a gente começa a fazer esse cálculo, a gente entende que, de fato, contratar e delegar, ele é barato, né? Porque hoje, Marcos, eu vou contratar uma recepcionista, uma secretária, vou pagar R$ 2.000, 3.000. Beleza, e com esse tempo livre, o que que você pode fazer? Será que você não consegue vender um plano a mais do teu serviço? Tá? Então, esse entendimento ele é muito importante, né? De quanto custa a tua hora, de quanto é importante você contratar, e entender que se você não contrata, se você não aumenta o teu negócio, lógico, você tem um limite, né? Você vai chegar a um ponto que você não vai conseguir contratar mais ou ampliar. Ou você vai ter um burnout, ou você vai ter um problema, né? Um problema de saúde mental, ou você vai perder um casamento, ou você vai ficar gordo e vai ter um infarto. Quer dizer, entende? Por quê? Porque são 24 horas no dia, né? Então, quando eu trouxe a ideia da agenda, é isso um pouco, né? A gente entender que, cara, nós temos 24 horas do nosso dia, nós temos um horário de trabalho ali, que, sei lá, um horário saudável, 8 horas, 9. Se eu trabalho 12 horas por dia, eu vou ter problema de saúde, eu vou ter problema na família, eu vou ter problema de saúde mental, né? Então, assim, é, é, é importante entender que a delegação é algo que faz parte, que a gente precisa trabalhar e que a gente precisa desenvolver e que a gente precisa quebrar, às vezes, algumas crenças de que todo funcionário é ruim, ninguém presta, é, é, ninguém faz como eu, né? Todas essas coisas que, na verdade, nada mais são do que uma incapacidade sua de gerir e liderar, né? Você é incapaz de fazer uma contratação, uma liderança, uma gestão do negócio, porque você ainda não se formou, você ainda não tem uma estrutura de empresário, de empreendedor, né? Por quê? Porque eu sou ruim? Não, porque você ainda não se dedicou a isso, né? De forma... Você não estudou, não buscou conhecimento. Por exemplo, eu tive muita dificuldade de liderança, muita dificuldade. Eu tenho um perfil muito diretivo e muito organizado, né? Eu sou DC, né? E assim, cara, eu não entendia por que que as pessoas não faziam as coisas direito. Às vezes era meio duro, meio seco, ainda às vezes dão uma escapada, né? Então, assim, aí, cara, eu entendi que desse jeito as pessoas não iam ficar muito tempo trabalhando comigo, entendeu? Eu percebi isso, né? Falei, cara, se eu continuar assim, eu vou continuar tendo bons resultados, mas se um profissional ia ficar 10 anos comigo, talvez ele fique 3, 4, 5. A hora que ele tá bem, ele sai, porque ele já tá cansado, eu também tô cansado, tem algumas coisas que eu já não gosto mais de fazer, que eu preciso que alguém faça, entendeu?
E aí eu fui buscar me desenvolver nesse sentido. E hoje eu acho que eu, assim, não sei se eu sou o melhor líder do mundo, mas assim, hoje eu acho que eu já faço um bom trabalho nesse sentido, depois de muitos anos desenvolvendo essa habilidade, né? Então, e hoje as pessoas que estão comigo fazem melhor do que eu muitas atividades, né? Eu tenho pessoas que me complementam dentro da empresa, tem algumas pessoas que têm um perfil mais parecido comigo, que fazem as mesmas atividades que eu gosto de fazer, mas de repente fazem mais a execução, eu faço mais o planejamento, né? Então, tudo isso é um pouco de autoconhecimento, né? É você se responsabilizar pelo que é seu, né? O que é meu? A minha responsabilidade é entender do processo de contratação, de desenvolvimento, de treinamento, de liderança, de feedback, de acompanhamento, né? Como gestor, como empresário, e eu vou lidar com o mercado. O mercado tem pessoas éticas, o mercado tem pessoas que não são éticas, o mercado tem bons profissionais, o mercado tem maus profissionais, né? Mas eu, enquanto gestor, estou preparado para lidar com isso, né? Então, acontece da gente contratar uma pessoa e dar certo? Acontece, assim como acontece de dar errado também, né? Mas o nosso processo ele está sendo cada vez mais bem feito, tá? E o meu desenvolvimento cada vez maior nesse sentido. Então, assim, não adianta a gente ficar achando que, não, você entra num ciclo, né? Eu tô sobrecarregado, mas eu não quero contratar, daí não contrato, continuo sobrecarregado, tu fica nessa, né? Então, qual que é o caminho? O caminho é, primeiro, eu preciso entender que para eu crescer e para eu ter um equilíbrio, para que eu possa ter uma qualidade de vida melhor, eu preciso delegar, eu preciso aprender a delegar, né? E aí a gente tem algumas etapas da delegação, né? Que é justamente você ter clareza, primeiro, do que precisa ser delegado, né? Tem um material que a gente tem aqui, depois se alguém quiser, a gente pode deixar na aula também, Fer, que é uma lista que você preenche, né? Com todas as atividades que você faz no teu dia, né? Muito legal, é um documento, você vai anotando, né? Eu fiz, hoje, respondi WhatsApp, fiz um pedido de estoque, fiz uma manutenção de ar-condicionado. Você vai anotando o que você faz ao longo do dia, né? E aí você vai analisando para ver o que você pode delegar, né? Então, a primeira atividade que você tem que fazer é essa, entender o que você faz, de fato, dentro do teu negócio, né? Quais são as atividades, né? Que é o descritivo de cargo, né? A gente fala muito do descritivo de cargo nesse sentido. O que eu faço, né? Essa semana não, esse mês eu contratei um ADM, uma menina para ADM. Primeira reunião, descritivo de cargo. Eu preciso que você faça isso, 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 isso. 10 atividades. Aí eu falei, primeiro tu vai fazer essa aqui. Aí o financeiro que estava responsável, essa atividade tu vai delegar para ela essa semana. Aí beleza. Aí ela foi lá, aprendeu. Estoque. Pum. Segunda atividade, manutenção. Aí foi lá, pegou com o financeiro ensinou, preencheu lá os fornecedores, pum, manutenção. Terceira atividade, contratação. Estamos fazendo contratação agora. É ela que está fazendo, a DM, né? Aí, Marcos, eu nunca fiz contratação. Como que faz? Tá lá o processo todo pronto. É só você seguir o processo. Entendeu? Estou delegando. Não estou delegando uma atividade minha, estou delegando uma atividade que estava com outro profissional da empresa. Né? Então, eu vou fazer esse mapeamento, né? E vou entender quais são as atividades que eu posso delegar. Né? Na consultoria, por exemplo, hoje a gente tem, eu faço a parte estratégica e as entregas, eu tenho a parte que faz o comercial e me ajuda nas entregas, eu tenho a Fer, que faz a parte do marketing, e também ela nos ajuda no marketing dos clientes, né? Então, o que eu percebi na consultoria? Tudo era eu que tinha que entregar de conteúdo. Agora eu tenho a parte que me ajuda nas entregas. Então, qualquer necessidade, ela faz as entregas e também a gente tinha uma lacuna do desenvolvimento da equipe, né? Muitos empresários vinham conosco, se desenvolviam, mas não conseguiam desenvolver a equipe, eles mesmos. Então, a parte faz essa parte de desenvolvimento de equipe, né? Faz a parte na consultoria premium, ela faz esse desenvolvimento da equipe e tal. Aí eu percebi que tinha bastante atividade do marketing. Aí deleguei para a feira está fazendo todo o processo de marketing nosso. Então, é isso, entendeu? Toda hora é isso. Eu estou analisando o que eu estou fazendo e estou vendo isso aqui, eu posso botar uma IA para fazer. Hoje eu estava em reunião, eu tenho uma consultoria americana que nos atende. Aí eu estava com o meu mentor lá dos Estados Unidos. Eu falei, cara, eu preciso organizar na IA.
eu tenho um planejamento de marketing, eu queria que a IA fizesse o planejamento dos meus clientes baseado no que eles têm de entrega. Como que ela pode nos ajudar? Aí ele estava me explicando como é que a gente usa a IA para fazer isso. Então, é mais uma atividade operacional que eu estou delegando para a IA agora, para a IA produzir para a gente boa parte do contexto. Né? Então, é isso o tempo todo. É isso o tempo todo. Né? Analisando, né? Hoje a gente está num processo do que aqui? Né? Eu conversei com a Fer semana passada, ela estava aqui, fez um café. Falei, Fer, tem várias atividades aqui que eu quero que a gente automatize. Né? Aí eu já passei para ela, ela tá checando para a gente automatizar. Porque é uma atividade que eu e ela estávamos fazendo. Entendeu? Então, isso aqui é muito importante. Beleza, Marcos, ó, hoje eu tenho aqui 10 atividades. O que eu vou delegar? Puta, eu vou delegar essas atividades aqui, né? E aí você vai entender para quem você vai delegar, se você precisa contratar, se vai ser alguém interno, né? Se você vai abrir uma nova vaga, né? E aí você vai ter que buscar essa pessoa para poder fazer esse processo, né? Ó, nós temos um cliente aqui que nos buscou porque ele queria estruturar o comercial dele, né? Aí, pô, entendemos que a equipe não conseguia dar conta, né? Aí ela precisava fazer a contratação de comercial. Aí nós fizemos aqui internamente, a gente tem o serviço de contratação, então fizemos a contratação do comercial para essa cliente, fizemos o treinamento, tudo bonitinho, e agora já está com o comercial rodando, né? Então, é isso, a gente precisa primeiro entender o que vai ser delegado, né? Avaliar quais são as atividades que tomam mais tempo e poderiam ser transferidas, atividades mais operacionais, normalmente, né? O nível de responsabilidade e escolher a pessoa certa, né? E aí, quando a gente fala de escolher a pessoa certa, alguém interno ou alguém externo, tá? Aí a gente precisa fazer uma comunicação clara e estruturada, né? Então, estruturar essa tarefa, né? Quando eu falei para vocês, eu deleguei contratação, nós temos um processo de contratação, divulgação de currículo, uma planilha para anotar as pessoas que foram classificadas, uma estrutura de entrevista, primeira entrevista online, depois presencial, né? A remuneração, né? Os critérios de avaliação, tem todo um critério de nota de 0 a 10, né? Então, tudo isso é importante, né? Dentro da estruturação do que você vai delegar, né? Se você não estrutura o que você vai delegar, a chance do profissional fazer errado é muito grande. Aí tu vai falar assim, não faz como eu. Claro, tá na tua cabeça, né? Como é que vai fazer igual? Só se ele lê teu cérebro, né? Então, tem que estar isso documentado dentro de um processo, tá? Aqui, exemplo de delegação, né? Ó, estamos melhorando nosso atendimento ao cliente. Comando, quero que você revise todas as mensagens não respondidas até o fim do dia e garanta o tempo de dar resposta, no máximo 15 minutos. Consequências, se fizermos isso bem, os clientes ficarão mais satisfeitos, né? Aqui é importante você explicar o porquê, né? Do que você está pedindo, né? Então, olha, eu preciso, por exemplo, a gente está fazendo a contratação de uma recepcionista. Eu expliquei, olha, o contexto é o seguinte, nós vamos contratar uma recepcionista, o horário é tal, a gente vai precisar com urgência, né? A gente precisa desse perfil, com essas características, né? A gente precisa fechar essa vaga até sexta-feira, né? Eu preciso que terça-feira você separe os currículos, quarta-feira você agende as reuniões, as entrevistas, quinta você execute, sexta eu já quero estar com o parecer, né? E se você fizer isso bem, a gente já consegue na segunda-feira já está com a equipe pronta. Uma coisa que eu faço muito para delegar é vídeo, né? Eu pego o Zoom, gravo a tela, subo a gravação no Drive e mando para a equipe. Eu faço isso o tempo todo, né? Essa apresentação aqui que a Fer fez, ó, foi baseado num vídeo. Falei, Fer, eu preciso disso, disso, disso. Esse material, esse. E mando para ela, entendeu? E aí ela já deixa tudo pronto. Quanto tempo eu levaria para fazer uma apresentação? Acho que um dia, que eu sou muito lerdo para mexer com isso aqui, entendeu? E a Fer é muito rápida. Então, cara, a Fer faz rapidinho. Para mim é rápido dizer o que eu quero. Para ela é rápido fazer, né? Como a gente já. Então, assim, essas coisas agilizam muito, cara. Senão eu ia ficar aqui uma hora fazendo não ia ficar bom, tá? Se bem que hoje dá para fazer por IA também, mas a gente ainda tem algumas coisas que a gente gosta de fazer manual. Padronização e procedimento, criar um checklist, né? Registrar o protocolo, aqui eu falei vídeo, né?
Tem algumas ferramentas também, tá? O Trello é muito legal, a gente já usou, o ClickUp é muito legal também, né? Ou você usar o Drive para compartilhar, ou mesmo uma planilha, né? Então, cara, você precisa botar isso, tem que ser tangível, né? Então, como que a gente trabalha aqui? Por exemplo, os setores, eles têm uma pauta online, né? O marketing, a gerente, o financeiro. Tudo que eu peço, eu boto nessa pauta. Você pode ter uma ferramenta, ou o Trello, o ClickUp, né? E elas vão dando a resposta na pauta, entendeu? Então, assim, é muito prático, né? E muita gente faz as coisas de boca, ou manda no WhatsApp e perde a conversa, né? Então, eu consigo, tudo que eu pedir para alguém, eu tenho tudo anotado lá na pauta. Então, Fer, preciso que tu mande tal material para o cliente. Se eu pedir, tá na pauta dela. Fer, preciso que tu faça a apresentação, tá na pauta dela. Ah, eu pedi, o cara esqueceu. Tá, mas você também esqueceu, né? Não foi ele que esqueceu, você também esqueceu. Você que pediu. Então, você precisa organizar essa rotina, né? Teste e acompanhamento inicial. Delega a tarefa, peça para a pessoa repetir, né? Acompanhe de perto, né? Corrige os erros, né? Então, assim, importante. Eu sempre, eu sou muito autorresponsável, né? Não tô querendo contar vantagem aqui, não. Mas eu juro por Deus, toda vez que eu pego alguma atividade errada, eu pedi A, a pessoa fez B, eu tento entender o que que eu fiz de errado para a pessoa mandar bem, entendeu? Eu sou muito assim. Ah, eu pedi lá por exemplo, a gente fez muita peça, né? Eu pedi uma peça X para a Fer, vamos lá. Fer, eu quero uma peça assim, assim, assado, peço para ela. Aí eu pedi A, veio B. Falo, caralho, veio B, mano. O que que eu pedi para ela entender B? Porque na minha cabeça era A, entendeu? E aí eu vou tentando melhorar o processo de solicitação para ela, né? Para que eu peça A e venha A e tenha o mínimo de retrabalho possível. Então, esse exercício é importante, né? É, eu faço muito isso, assim, né? Às vezes tu muda um pouco o formato. Ah, eu fiz num Docs, a pessoa não entendeu, vou fazer no mapa mental. Eu vou mudando um pouco a forma de apresentar, né? Para que, de fato, a pessoa consiga entregar. Aí, óbvio, se você vê que é uma coisa que não vai, aí você vai ter que trabalhar de uma outra forma, né? Mas eu acho muito importante ter essa autorresponsabilidade da comunicação, né? Eu sou formado em publicidade e propaganda. Minha primeira aula, né, do curso, há muitos anos atrás, 20 anos atrás, o professor disse assim: a responsabilidade da comunicação é do emissor. Né? O emissor é você que está passando o comando. Então, a responsabilidade é sua de passar uma boa comunicação. Né? Ontem eu estava vendo um podcast de um filósofo que eu gosto, e ele estava falando de um livro que se chama Doze Leis, como é que é? 12 Leis de alguma coisa, que é do Jordan Peterson, né? E uma das leis é a clareza, né? Você tem que ser claro ao extremo, né? Do que você quer, da forma que você quer e tal, né? E, tava 12 leis, desses livros aí, 12, mais 10, 12 coisas, 10 não sei o quê, né? E uma das leis era essa, que eu achei bem interessante, assim, né? Você ser claro ao extremo do que você quer e do que você precisa. Isso é uma coisa que eu melhorei muito, assim. Antes eu pedia alguma coisa, a pessoa mandava errado, eu já ficava puto, assim, já, né? Porra, como é que o cara não entendeu isso aí? Não é possível, né? O cara é burro. Eu pensava assim, entendeu? E ficava, né? Você já perde como é que você fala? Já perde a compostura, né? E hoje, assim, eu tenho muito cuidado com isso, né? Porque é, ontem aconteceu isso, né? Eu combinei com a Paty, de uma funcionária nossa, uma enfermeira, né? Ela ia ajudar no procedimento, daí no fim, eu falei, Paty, acho que é melhor não e tal. Aí no fim, eu vi que ela foi, né? Aí eu mandei pra Paty, falei, Paty, eu vi que a menina foi e tal, não sei o quê. Não, não, ela não foi no horário, ela foi depois, né? Antigamente eu já ficaria, pô, falei pra Paty para não mandar, mandou, entendeu? Então, não, vou entender o que aconteceu, né? Então isso é importante, a gente ver se de repente a gente não errou na comunicação, se foi claro, se está documentado, tá? Essas coisas são as mais importantes dentro de uma boa delegação, tá? Estabelecer indicadores, estabelecer prazo, né? Definir marcos de acompanhamento, né? Então, isso aí é muito importante também, tá? Tudo que a gente abre de tarefa tem prazo, né? Tudo que a gente abre de tarefa mais longa, eu vou acompanhando também para ver se está dando certo, se precisa de apoio, né? Então, isso aqui também
É meta smart, né? Você precisa ter clareza no que você está indicando, tá? Feedback e melhoria contínua, né? Se sair alguma coisa de errado, né? Reorientar, né? Ter essa sabedoria, né? Escrever o que aconteceu sem julgamento, foi o que eu falei antes, né? Tipo, calma, ouve a pessoa, né? Às vezes ela não conseguiu um acesso, às vezes ela, né? Consequência, explicar o impacto, né? O porquê, pô, não fez certo, não entregou no prazo, o impacto daquilo, né? E como fazer da próxima vez. Tá? Então, é o que eu falo, é um processo, né? Muita gente fala assim, pô, eu contratei um estagiário, mas o estagiário não sabe nada, o estagiário não entende. Cara, o estagiário tem que entender que ele é cru, né? Então, tu tem que ensinar as coisas, né? Mas se você ensinar, se você orientar, se você acompanhar, só vai aprendendo, vai se desenvolvendo, né? Então, a Fer começou conosco aqui de estagiária, eu tive a Camila anterior também, estagiária, ficaram anos aí com a gente, né? E a Fer continua aí conosco. Começou estagiário, só que, lógico, no início ela não sabia como fazer as coisas, você tem que explicar, você tem que orientar, você tem que ensinar, né? Agora, você tem que avaliar se o profissional ele tem boa vontade, proatividade, tem cabeça, né? Tem pessoas que não conseguem, né? Não consegue, um mais um é três, né? O A mais B. Então, assim, ou a pessoa é muito lerda, ou a pessoa às vezes realmente não consegue fazer, né? Não tem aptidão para aquele tipo de tarefa, né? Então, eu peguei algumas pessoas aqui, né? Eu brinco, né? Até se eu tava com a Paty, ela tinha uma estagiária que estava trabalhando para ela. Falei, Paty, eu não consigo com a. Porque a menina era muito lenta, entendeu? Então não era meu time, então para mim já não dá, né? Mas eu preciso identificar isso de cara e trocar, né? A Paty permaneceu lá com ela, não, para mim tá bom, o ritmo dela tá bom. Para trabalhar comigo já não serve, entendeu? Então tem muito isso, né? Você precisa identificar né? Agora, lógico, se você faz uma boa contratação, teoricamente você minimiza esse tipo de situação, né? Então isso também é muito importante, tá? Aqui falando um pouquinho de feedback também, depois a gente vai falar um pouco mais de feedback, né? Tá? Reduz o acompanhamento, né? Também aqui eles orientam, ó, reduzir o acompanhamento, confie na equipe, mas tem um sistema de controle, evite microgerenciar, né? Então, assim, por exemplo, eu estou com um profissional novo aqui, vou fazer reunião todo dia na primeira semana. Na segunda eu vou fazer a cada 2 dias. Na terceira eu vou fazer 2 semanas. Depois é uma vez por mês. Depois é uma vez por semana, por exemplo, né? Então, financeiro, uma reunião por semana. Gerente, uma reunião por semana. Administrativo, uma reunião por semana. Marketing, uma reunião por semana. Entendeu? Então, você vai se passando depois um pouco mais do processo, tá? E confiança, né, pessoal? Eu acho que a gente tem que entender que ninguém vai fazer as coisas de propósito errado, né? Tipo assim, não, vou fazer para sacanear. As pessoas, principalmente no início, elas querem que dê certo, né? Depois, com o passar do tempo, às vezes algumas pessoas forçam uma saída, isso acontece. Mas aí é perceptível, né? Mas a gente precisa entender que as pessoas querem fazer direito, querem executar bonitinho, basta a gente ter um pouco de organização e de persistência também, né?